Oi, gente. Nosso encontro hoje vai falar de uma questão extremamente importante e eu tentei fazer uma live em conjunto com a Georgia, que é parceira vegana, é lá de Blumenau e ela é pedagoga. Mas a tecnologia não colaborou, então ela fez uma live e agora eu vou fazer outra e a gente vai compartilhar esses nossos assuntos assim que possível, porque é um assunto que interessa a absolutamente todo mundo. Porque a gente vai falar de criança, a gente vai falar sobre criança vegana, criança dentro do veganismo, criança que passa por bullying, criança que é deseducada diariamente. Então esse é um assunto que interessa absolutamente todo mundo. Por quê? Porque as crianças são os adultos de amanhã, e essa frase não é clichê por acaso, ela é clichê porque ela é muito verdadeira, né? Então não tem, mesmo que você não tenha filhos, mesmo que você seja contra ter filhos, mesmo que você não goste de criança, você precisa admitir que quem vai ter que herdar essa latrina que a gente está chamando de mundo agora, que a gente destruiu todinha, são eles. E eu tenho lidado com muita frequência com crianças que me procuram se queixando de bullying e, pasme, dentro da própria família, pasme mais ainda, com os próprios, feitos pelos próprios pais. Então, assim, isso é desesperador, porque embora pareça coisa de criança, nossa, como as pessoas gostam de negligenciar isso, né? Porque a criança é assim mesmo, quando crescer, depois ele resolve. E eu tenho visto coisas horripilantes acontecerem por conta dessa negligência, né? Uma dessas coisas horripilantes que nos motivou, inclusive, a propor um encontro de lives, né? Eu e a Georgia, foi justamente o fato de que um garoto se suicidou em janeiro na Inglaterra, um garoto de 12 anos se suicidou enforcado, porque decidiu ser vegano e as crianças atiravam carne na cara dele, faziam muito bullying com ele, ele sentiu uma pressão emocional que é multiplicada quando a gente tem essa idade, né? Ela é imensa, gigantesca, oceânica, e a negligência, ela piorou, porque para pior sempre se vai, né? Então, assim, a criança que já se suicidou por ter passado por situações de extremo constrangimento, a ponto de sofrer abalos emocionais, ainda teve que passar, pós-mortem, pela negligência consumada, porque a polícia e as pessoas se negam a admitir que ele tinha se suicidado, porque isso daí não é novidade para ninguém, né? O suicídio, ele esfrega na cara de quem sobreviveu, né, de quem ficou vivo, que essa pessoa foi levada a uma situação de extremo desgosto, de extrema tristeza, de extremo temor, torpor e angústia emocional, a ponto de dar cabo da própria vida. E claro, as pessoas sempre pensam, mas por que não falou? Eu teria ajudado. Mas por que não disse? Eu teria feito tal coisa. E ninguém quer admitir que foi negligente com a pessoa que se matou. E ainda mais se tratando de uma criança, né? Uma criança de 12 anos, um pré-adolescente que tem noção do que está fazendo, mas que não tem estrutura emocional, uma malha emocional resistente o bastante para lidar com essa questão crítica de ser rejeitado, de ser oprimido, de ser desprezado e humilhado. Então, aí é mais fácil dizer que não foi um acidente. Por acidente, ele fez uma corda com um nó de forca, pendurou em algum lugar aos 12 anos de idade, e aí ele pôs dentro da cabeça e pulou. Eu não sei que tipo de brincadeira essas pessoas conhecem, né? Mas o que a gente tem visto? Crianças sendo usadas para justificar toda sorte de doença, esquizofrenia moral dos adultos, né? Da sociedade. É um negócio assim tão escabroso que de verdade eu acho que a sociedade faliu, morreu e é irreversível, né? Morte mesmo, morte cerebral. Mas enquanto não acabou de vez, a gente precisa continuar do lado que a gente escolheu. E eu sou mãe, eu posso falar com propriedade, né? Eu sou mãe, eu educo 2 filhos e eu sou irmã mais velha de 5, então eu também cuidei de sobrinhos, eu conheço muita criança. Eu fiz magistério na minha juventude. E depois eu dei aula para adolescentes quando fiz medicina, biomedicina, e aí eu
dava aula de biologia. Então, assim, o meu contato com crianças, ele foi grande, foi largo e foi profundo. Não é um contato superficial que não me autorize a falar sobre o que eu estou dizendo agora. Então, assim, eu educo 2 filhos veganos. Meu menino é ativista, um mini vegano. E frequentemente as pessoas falam, mas como você é dura com ele, ele é tão legal. Eu digo, ele é legal porque eu sou dura com ele. Porque esse papo novo de ser condescendente com as crianças e com os adolescentes no que não devia ser, que é mimar, fazer todos os gostos, né, e não educar, essa moda aqui em casa não existe. Aqui é duro pra caramba, porque na hora de educar a criança, você precisa fazer ele se preocupar com o outro. Esse é o segredo, esse é o pulo do gato. Não precisa de mais nada, é uma tacada só e ela funciona completamente pra tudo. Então eu digo, olha, escolha pessoal é aquela que só vai afetar a ti, mas eu desafio a encontrar uma. Porque até a cor da sua roupa, se tu colocar uma roupa que seja gritante demais, que seja berrante demais, ela vai incomodar alguém dentro do elevador. Então é muito difícil pensar em ser bom, em ser educado, em ser correto, em ser ético, generoso ou qualquer outra virtude, se a mãe não ensina o filho a respeitar o outro. Eu já falei disso algumas outras vezes, mas assim, a moda do capitalismo extremo é fazer as crianças serem vistas como o rei do mundo. Então os pais falam, filhinho, você é a criança mais importante da face da terra, né, filho? Então vamos fazer uma festa de aniversário e vamos tacar plástico no mundo, vamos encher balão, fazer uma escultura de balão para o Zezinho no meio da rua, que vai ter que interditar o trânsito, mas exploda-se o mundo. O que importa é que eu diga, Zezinho, você é o rei do mundo. E você cresça acreditando que você é o rei do mundo, que você pode tudo e que você não precisa ser generoso com ninguém nem respeitar ninguém, porque o que importa é o que você pensa e o que você sente, filhinho. E aí essa criança cresce um psicopatinha, né? E quando a criança quer ser generosa, quer amar os animais, quer respeitar o planeta, ela é chamada de idiota, ela é chamada de babaca, ela é chamada de salvadora de barata. E aí ela fica completamente confusa, porque os pais dizem que é certo ser honesto, exceto se você quiser ser desonesto. Porque o seu querer, filhinho, é muito mais importante, porque ele me libera da minha obrigação de educar e faz você ser o que você quiser e ninguém me reclama. Tu diga, eu sou boa mãe, pergunta pra ele se eu não sou legal. Só que eu não tô aqui pra ganhar troféu de mãe do ano, porque o meu filho quer condescendência e quer passada de mão na cabeça. Eu tô aqui porque eu botei 2 seres humanos dentro de um mundo que já está com 8 bilhões de pessoas se estapeando por um lugar ao sol. E essa responsabilidade é minha, de educar os meus filhos para eles serem generosos, educados, gentis, éticos, respeitosos. O meu filho não é machista, não é homofóbico, não é racista, não é xenofóbico, não é nada disso. Por quê? Porque ele está proibido de ser. Mas não pode ser assim, tão tirana. Posso sim. É claro que eu posso. Essa historinha de que você tem que negociar e deixar seu filho aprender a ser o que ele quiser e depois lá pelos 18, 19 anos ele decide ser outra coisa. Essa semana que passou, eu tive o desprazer de dar uma palestra numa escola em que os professores ficavam de cabeça baixa, com uma cara assim, vou fazer a cara que os professores ficavam, e cochichando, e fazendo gracinha, e depois levantaram, tiraram as crianças da palestra, sem me avisar nada, sem dizer nada, e me deixaram falando sozinha no microfone, e eu falando, meu marido falando, e ele tocando, e a gente cantando, e eles levantaram, e deixaram a gente falando sozinho. Sabe por quê? Porque aquilo estava incomodando eles. Estava deixando eles desesperados, porque eles eram os primeiros a cometer todas aquelas atrocidades às quais eu estava me referindo, sobre os animais. Então, assim, é muito difícil porque os adultos e os orientadores e aqueles que deveriam educar as crianças são os primeiros que desorientam as crianças.
As crianças querem, os adolescentes estavam lá dispostos a entender o que é que acontece por trás dos matadouros, por trás da sua carninha do mercado, do seu franguinho, do seu peixinho. Eles estavam dispostos, mas eles olhavam para os professores e os professores estavam com uma cara tão horrível que eles ficaram sem jeito, ficaram sem graça. Aí eles vieram depois me perguntar coisa, os professores fizeram uma cara de quem volta para a sala de aula e não ouça mais isso. Então, assim, é horroroso, é horrível a gente ver que a sociedade ensina para as crianças que é para eles comerem, que é para eles gostarem dos bichinhos, todos os desenhos animados têm bichinho, as roupinhas dos bebês são cheias de ursinhos, de cavalinhos, de elefantinhos, de bichinhos. Aí depois eles são ensinados que eles são obrigados a comer o cadáver dos amigos deles. Eles são obrigados. Hoje é dia de São Francisco, né? Então a Igreja Católica celebra o dia de São Francisco com aquela história de animais e tal. Legal, eu acho lindo porque esse inclusive é uma das referências religiosas que não é a fé pela qual eu me oriento, mas eu respeito muito, e esse é uma figura que eu realmente tenho um carinho especial mesmo, porque a história dele é muito bonita, e ele tem fala mesmo do amor aos animais. Só que eles estão lá na igreja celebrando, cheio de coxinha de frango, de pastel recheado de bezerro, de carne, é só cadáver de animal saltando a toda prova. E assim, mas o São Francisco não estava com todos os animais? Fica quieto, não fala sobre isso, porque Deus fez os animais para a gente comer. É uma esquizofrenia moral tão gigantesca, é um derrame que a gente não sabe mais por onde lidar. Eu consegui entrar nas escolas porque o pai dos meus filhos, que não é o meu marido é o Bruno, que toca comigo, meu parceiro, e o Antônio Carlos é o pai dos meus filhos. Ele é parceiro da gente, inclusive ele está elaborando uma feira vegana que vai acontecer na cidade de Itatiba, no dia 15 de outubro, dia 15 próximo, para trazer a ideia, né, da alimentação sem sofrimento, do conceito de respeito aos animais. Muito bem, ele que conseguiu uma penetração da gente nas escolas da cidade através de uma vereadora maravilhosa, e ela abriu as portas para a gente, graças a todos os esforços que foram feitos. Nós tivemos a oportunidade de fazer 2 palestras para os professores da cidade, e esses professores foram para lá porque foi meio compulsório, sabe? Valia horas de HTPC, de reuniões que eles tinham que fazer, então eles foram. Nós preparamos uma exposição de arte vegana, com imagens que nós coletamos, mostrando a realidade do abate, da escravidão, da exploração animal, do desrespeito dos animais, e o outro lado também, para conscientização. 2 dias de palestra. O primeiro dia foi triste de ver. Meu filho ficou triste, ele entrou chorando no camarim depois da palestra e falou assim: mãe, que vergonha daqueles professores. Eu os encontrei tomando água e eles falavam assim: ai, agora eu vou para uma churrascaria. Agora, nossa, tô cansado, agora que me deu foi fome mesmo, me deu vontade de comer um churrasco. Assim, gente, é uma vergonha, mas é uma vergonha, assim, de cair a cara mesmo. Eu fico numa situação que aí eu tenho que reaver todas as minhas forças, pensando, eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas não dá mais para confiar em ninguém. Os educadores, em sua grande maioria, são uma reprodução disso que a gente vive na sociedade, né? Vai fazer o quê? Né? Essa loucura, essa histeria, essa doença moral que a gente vive, não tem outro jeito. Eu tinha tido uma grata surpresa numa outra escola, onde a Estrelita, que é professora, que dá aula nessa escola que eu fui, preparou os alunos para receberem a palestra. E eu até falo, olha gente, dá para preparar, porque você pode pegar as crianças e orientar segundo a biologia e aproveitar, porque nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando de preservação ambiental, nós estamos falando da biologia dos animais e da nossa própria, nós estamos falando de saúde, né, de não comer carne com hormônio, com carcinogênicos, cancerígenos, tóxicos. Então dá para aproveitar. E a Estrelita preparou os alunos, então foi extraordinário, porque além deles estarem com a escuta completamente disposta, eles ainda cantaram Animal Sente em coro.
Isso é muito forte. Agora eles estão fazendo propostas na escola para terem o direito de uma merenda com opção vegana. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, olha só, todas as escolas onde eu vou, quando eu chego lá, o cheiro é insuportável, porque é carne de segunda a sexta para as crianças comerem. Então desprepara a criança, porque ela está ouvindo uma coisa e ouvindo outra do outro lado, e confunde a cabeça das crianças. Como eles vão criar discernimento para entender que matar, explorar, torturar, abusar de animais é um engano, é um equívoco, é uma loucura. Se elas vão sair da palestra e vão encher a cara com os pedaços dos cadáveres deles. Nossa luta é grande demais, gente, é muito difícil. É muito difícil porque a gente empurra um passo e a gente recebe quilômetros de empurramento, de porrada na cara da gente. E aí eles fazem muita chacota, eles fazem muito constrangimento. Se eu não tivesse tanta convicção, não fosse uma adulta experimentada, eu também não ia suportar. Eu, adulta, experimentada nas questões, sou artista, já tenho uma liberdade consolidada, sou mulher de um vegano, mãe de 2 veganos. Eu fico abalada. Eu saí dessa escola nesse dia que as professoras estavam olhando para baixo com essa cara horrorosa e sem preparar os alunos para nada e todo mundo fazendo chacota. Eu saí abalada. Eu saí desmoronando. Ontem eu nem estava bem, assim, porque eu tenho realmente me afetado muito mal com todas essas loucuras. Mas eu fico imaginando como que seria para uma criança ou para um adolescente. Como que uma criança ou um adolescente vão dar conta de serem oprimidos, de serem chacoteados, de serem humilhados dessa maneira e saírem ilesos? Não tem como mesmo. Não tem. Eu recebo diariamente contatos de criança. Boa parte dessas crianças que querem ser veganas falam: Nana, os meus pais não deixam. Eu tenho contato com 2 meninas uma especialmente, que moram em Portugal, e ela se queixa diariamente, e a pior pressão que elas recebem é dos pais. Pai falando que ela não vai poder fazer esporte se ela não comer carne, se ela não tomar leite. Pai falando que ela não é mais filha dele, que ela que vai comer terra. E sim, são muitos, gente, são muitos, não é meia dúzia, não. Tem um menino que, eu não posso falar nomes, tá, gente, porque a gente tá passando por situações assim muito críticas. Se eu citar nome aqui, eu tô ferrada. Então, criança que fala: Nana, eu resgatei um morcego, mas eu tenho que esconder o morcego, porque senão meu pai mata. Eu tenho que esconder, e a criança fica com medo, ela fica apavorada. Por quê? Porque os pais não conseguem minimamente dar algum suporte, dar algum apoio para a criança evoluir do ponto de vista filosófico. Nem vamos falar de espiritualidade, gente. Eu nem vou tocar nesse assunto, porque nem é necessário. Antes disso, a gente já cai, já bate a cara no chão. Filosófica e cientificamente, os próprios pais, os adultos, não estão deixando as crianças evoluírem, avançarem. Porque o que eles chamam de avanço? Celular para a gente ficar com a coluna torta, o olho machucado e sem ver um palmo à frente do nariz, porque isso trouxe para as crianças um mundo completamente egocêntrico. Ela decide com quem ela quer falar. Ela vira as costas para a família que está almoçando, que quer conversar com ela, porque ela decide que ela quer falar com o amigo dela não sei onde, e ela fica encerrada num egoísmo, num egocentrismo, que depois não tem mais o que tire. E essa é a tecnologia, tudo que o homem conseguiu para se sentir tão superior e tão avançado. Que pena, né? Que pena mesmo, porque a gente realmente poderia entender que quem não vive sozinho, que é todo mundo, né? Ninguém vive sozinho, deveria minimamente levar em consideração o outro, e o outro, e o outro, e o outro. E isso não tem acontecido. Então a gente sofre um boicote o tempo todo. O boicote a gente sabe por que é. Porque eles sabem, no fundo todo mundo sabe que matar não é certo. Todo mundo sabe que tem alternativa suficiente para se alimentar. Todo mundo sabe disso, mas em algum ponto as pessoas se equivocam, erram, tropeçam, escorregam, se vendem, se corrompem. E aí elas usam as crianças como testa de ferro. Aí vem falar que está preocupado com a alimentação da criança.
Mentira, é mentira, a gente sabe que é mentira. A gente é mãe, a gente é adulto e a gente sabe. Não quer ter trabalho, não quer ir no supermercado ler rótulo de nada, não quer abrir mão de nada. E aí vem com papo de que não, eu tô muito preocupado com a saúde do meu filho, mas dá miojo pra criança, dá mortadela, dá presunto, dá salsicha, dá bacon, tudo que dá câncer, tudo que deixa a criança desmiolada, sem tônus mental, nem muscular, físico, nada. Ah, não, mas é porque eu me preocupo com a saúde do meu filho. Aí enche a boca e estufa o peito para falar. Eu sou mãe, eu posso falar, eu tenho propriedade, os meus filhos são saudáveis, são atletas, são inteligentes, são legais. Aí eu quero ver então vir um pai dizer para mim que está preocupado com a saúde do filho e quer que o filho coma carne com pus, carne com carcinogênicos, com cancerígenos fortíssimos. Aí vem com esse papinho de tô me preocupando com meu filho. Mentira, é mentira, é mentira. Estão enganando e usando as crianças para legitimar suas preguiças, suas indisposições, suas más vontades. É isso que estão fazendo. E aí a pobre da criança tem que ficar rendida e se sentir meio mal. Ah, é porque minha mãe disse que eu vou ficar doente, disse que eu vou sofrer bullying no colégio, que as pessoas não vão mais gostar de mim. Toma providência, vai lá e peita a escola e fala que o seu filho tem direito de ser respeitado. Faça qualquer coisa, mas não impeça o seu filho de mudar essa latrina de mundo que a gente criou. Porque o fato é que é o seguinte, pergunta que não quer calar. O mundo tá legal? A água esgotou. O solo tá compactado, envenenado pela maldita Monsanto e Bayer. E mais todos os outros agrotóxicos que todo mundo usa sem cerimônia e sem moderação. A água tá poluída, estragada, os rios mortos, tá cheio de rio morto por aí. Os mares tão emporcalhados, desculpa, eu ia usar o termo emporcalhado, mas eu tô me corrigindo. Então, estão tão sujos e tão cheios de plástico que em 30 anos há perspectiva de que nem vai haver mais vida marinha. Em 30 anos tem mais lixo no mar do que peixe. Em 50 anos estima-se que não vai haver mais vida marinha. Então o mundo está todo debulhado, todo estragado, todo arrebentado. As pessoas estão violentas, cheias de ignorâncias, e aí os adultos vão dizer para a criança que eles sabem o que é melhor para elas, que elas não devem ser veganas? Esse é o tipo de coisa que os adultos estão ensinando para os filhos? Gosta do cachorro, do gato e come todos os outros, massacra, se entope de veneno? Bom, a questão é que quando você que educa o seu filho dizendo para ele que ele não tem direito de ser vegano, que ele não pode ser vegano, o que você está dizendo nas entrelinhas é, filho, você é um incapaz, você não é capaz de mudar o mundo, você não é capaz de melhorar o mundo que você pegou. Ah, você não pode ser vegano, na entrelinha está dizendo, filho, você não precisa abrir mão de nenhum prazer pelo outro, pela vida do outro. Isso pode significar que quando ele cresça, ele vai entender que ele pode estuprar alguém, porque afinal de contas, ele não precisa abrir mão dos prazeres dele pelo outro. Se você diz para o seu filho que ele não precisa abrir mão do prazer dele pela vida do outro, pela integridade do outro, pela dignidade do outro, você está deixando ele interpretar, se ele quiser, que ele pode sim bater em mulher, estuprar, não tem problema nenhum, porque é o prazer dele. Ah, mas é diferente. Não é diferente na cabeça de uma criança. Você está confundindo quando você relativiza o que é ética. Ética não tem relativização. Você pode não gostar da vaca e da porca do mesmo jeito que você gosta da sua mãe, mas você precisa respeitar que a vaca tem o mesmo direito de viver que a sua mãe. Ai, você está comparando a minha mãe com uma vaca? Claro que estou. Estou comparando a vaca comigo mesma, inclusive. Estou comparando uma porca comigo mesma, inclusive. Por quê? Porque eu não sou obrigada a gostar da vaca igual eu gosto de mim mesma ou igual eu gosto da minha mãe. Embora eu goste. Nana, eu gosto. Mas você não é obrigado. Mas você tem que respeitar o direito dela de viver. Porque você também não é obrigada a ter filhos, mas você é obrigado a respeitar o direito das crianças terem integridade, dignidade e liberdade. Não é? Eu não preciso ter 200 filhos para ser contra a pedofilia, para ser contra o aborto. Desculpa, gente, eu misturei um pouco a questão porque não é isso não.
Não é aborto, eu não vou falar de aborto aqui, porque isso é uma outra questão e merece um tema à parte. Mas assim, eu não preciso ter um monte de filho para ser contra a pedofilia, o abuso, a escravidão. Eu tenho que ser contra o abuso, a escravidão, mesmo se eu não tiver filhos. Da mesma forma, você não é obrigado a gostar de animal. Você é obrigado, sim, a respeitar o direito deles de viver. Se você não está respeitando, você está cometendo um grande equívoco, um grande erro. Tá? Então, assim, o problema é mentira em cima de mentira. Ficam usando as crianças para poder cercear liberdade dos outros, esse papo de agora tudo vê pedofilia em tudo que é arte, para poder dizer que, não, mas é porque ninguém quer ser pedófilo, né? Claro que não. Agora, nenhum artista vai ser idiota o suficiente para querer fazer uma arte pedófila. A gente nunca ia fazer isso, mas eles inserem isso porque eles vendem a doença para depois vender o remédio. Então, e toda essa movimentação é uma movimentação de gente grotesca, de gente nefasta que está querendo arrumar a doença para depois vender o remédio. E a gente sabe que isso funciona assim, mas a gente está de mão atada. Então, quando alguém diz para a criança que ela não pode ser vegana, ela está dizendo para essa criança que essa criança é incapaz, que essa criança não vai receber apoio, não vai receber cuidados. Mas vão te xingar, ótimo. E você está aí para quê? Se o seu filho quer respeitar o direito dos animais e ele quer levar isso para a escola, aí você olha e diz para ele que ele vai ser xingado, e qual é a sua função? Então, você não serve para nada? Porque a sua obrigação é proteger o seu filho nessa situação. Porque se ele quer ser honesto e os amigos dele quiserem roubar, aí você também vai falar, você tem que roubar, porque senão eles não vão gostar de você. Eles estão formando lá uma gangue para assaltar a cantina da cidade, e aí se você vai ficar de fora, eles não vão gostar de você. É isso que você faz com o seu filho? Se o seu filho fala, não, eu quero ser honesto, e aí tem uma gangue querendo planejar de assaltar a cantina da cidade, sua obrigação é proteger o seu filho, que a ideia que ele tem é de ser honesto, e essa é a sua obrigação, é o seu papel. Se você é um inútil, não serve para proteger o seu filho disso, então eu acho que você também precisa se orientar, porque você está muito mal orientado. Agora, dizer para uma criança que ela não pode ser vegana, que ela vai ficar doente e ficar entochando salsicha, salame nela e queijo para ela ficar toda inflamada e dizendo para ela que ela não tem direito de ser generosa, compassiva, altruísta, honesta. Sério, é isso mesmo que você está ensinando para o seu filho? Que ele tem que gostar de um e comer o outro? Eu acho que isso daí é um equívoco gigantesco. Então, eu peço para todos os veganos, vamos apoiar mais as crianças. Elas estão mais livres do que nós. Elas não estão presas a vícios, a culturas malditas que esfolam animais, que trucidam animais. Porque se você deixar o seu filho ficar igual você, depois ele vai alegar a mesma coisa, que ele não pode mudar mais nada, porque afinal de contas já é assim. E tudo vira um paradigma e ele vive dentro de uma prisão que ele vai construindo e ficando preso pelo lado de dentro da pirâmide. Então, eu peço para os veganos, você não precisa ser ativista, mas apoie uma criança vegana. Apoie, oriente, mostre alternativa, seja cuidadoso, porque os pais vêm pra cima da gente, viu, gente? Pra ensinar a criança a matar, a querer comer animal, eles vêm super pra cima da gente. E a gente tem que estar muito preparado pra não deixar telhado de vidro, né? Eu mesma, eu não oriento crianças sem autorização dos pais, falando nada que possa gerar nenhum tipo de encrenca da lei. Então eu só falo para eles estudarem mais, para eles pesquisarem bastante, e eu apoio, porque de vez em quando um me manda mensagem chorando mesmo, e eu vou apoiar sempre. Esse é o meu papel, é o que eu vou fazer eternamente. Vai ter pai e mãe que vai ficar bravo, mas aí já é ciúme, aí já não tem nada a ver com lei. Então sejam habilidosos, sejam cautelosos com as crianças, não coloque eles contra os pais, porque isso que a gente está conversando aqui, a gente fala um com o outro, mas se a gente falar para as crianças isso, aí eles vão começar a querer dizer que a gente está fazendo alienação parental, ou sei lá, coisa do gênero.
Então vocês têm que ser bem habilidosos, mas apoiem as crianças veganas. Eles que vão ficar com esse mundo que virou um pinico gigante, uma fossa destruída. E eles estão muito mais aptos do que nós para fazer essa mudança, de verdade, porque parte de dentro deles e eles não estão viciados, eles não estão detonados. Só que assim, a Márcia falou que as crianças que estão nascendo, elas já vêm mais preparadas, né, internamente mesmo, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para cuidar mesmo, reconhecer o valor da natureza. Gente, mas olha só, nenhuma criança resiste a uma educação opressora. Se os próprios pais impõem dentro de casa, quando eles forem se libertar e ter autonomia para se libertar, lá pelos 18, 20 anos, eles já vão estar muito detonados, mutilados emocionalmente. Eles já vão estar viciados em muita coisa, porque paladar é uma coisa que a gente acostuma. Paladar é hábito. Então, se eles ficarem até os 18 anos sendo educados por pais que não, mas os pais disseram que eles são obrigados a comer, senão eles vão ficar fracos, eles vão ficar doentes, eles vão ficar dementes, eles vão ser vítimas de bullying no colégio, eles vão acostumar isso. Quando chega com 18 anos, eles já perderam tudo isso que eles têm agora aos 10, aos 8. Eles já perderam, porque daí eles não têm mais autonomia interna, eles já estão viciados, tá? Então é a mesma coisa de você criar uma criança dentro de uma quadrilha, né, de um monte de traficante, e aí quando ele tá com 18 anos você vai falar pra ele a respeito de honestidade. Já era, né? Primeiro você cria criança dentro de um ambiente onde desonestidade é correto, onde orgulho é correto, vaidade absurda, levada às últimas consequências é correto, competição, disputa, raiva, agressividade, indiferença, insensibilidade é normal, é bom, é produtivo. E aí quando ele chega com 18 anos você vai falar pra ele que não, é mentira, que nem Olha a Cobra, é mentira da musiquinha da festa junina, aí já era, aí já foi. Tá? É muito difícil, então assim, não dá pra gente confiar. Esse papo muito assim, que a gente usa de vez em quando, as crianças de hoje são lindas, são iluminadas, assim, olha, não dá pra confiar, tá? Isso é fruto de muito trabalho. Mesmo o meu filho, as pessoas olham e falam assim, o menino vegano, o menino começou a ser ativista aos 11 anos, tá com 13, continua fazendo ativismo, vai da Paulista, fala no megafone, chama as pessoas pra conscientização, é lindo, mas o meu trabalho é incansável. Sabe por quê? Porque ele é criança, ele é humano que nem todo mundo, ele também tem vontade de ficar brisando, ele também vai assistir vídeo idiota, inútil, ele também deixa de cumprir coisas, mas daí é a hora que entro eu e faço o meu trabalho, o meu papel, a minha obrigação, e falo, não senhor, quantos minutos você tem para se divertir? São X minutos para se divertir, com consciência, e outro tanto de tempo é para fazer isso, para fazer aquilo. Eu não dou mole para ele. Porque se eu falasse, ele não nasceu puro e saiu batendo asinha e sai voando, não. É um mini vegano, ele é tão fofo. Ele é tão fofo sim, mas assim, aqui a regra é rígida. Tem que ser generoso, tem que respeitar o outro. O seu desejo não é mais importante do que o de ninguém. Se tiver uma postura egoísta aqui, o pau come mesmo na casa de Noca. Não tem esse papo de criança já nasce pura e ela vai bater de frente com pais opressores que ensinam ela a comer os animais, que ensinam ela a matar os bichos, que diz pra ela que mas você não despertou assim? Então, gente, mas somos quantos no meio de uma multidão? Nós somos 2% da população. Isso é uma vergonha. Nós somos 2% da população que despertou a revelia. A gente vai esperar isso para os nossos filhos? A gente vai esperar que eles despertem a revelia dos pais? Eu apanhava, mas eu soltava galinha, eu escondia ovo para nascer pintinho em vez de comer? Eu fazia isso, mas quantos de nós pôde fazer isso? Num mundo que tem 8 bilhões de pessoas se estapeando por um lugar ao sol, disputando tudo e não vale tudo, porque para satisfazer os próprios desejos, essas crianças mimadas, criadas por mães que mimam, pais que mimam as crianças o tempo todo, desde quando elas despertam assim, que nem desabrocha a flor, poc, 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 isso não é verdade, não dá pra confiar, tá? Então assim, olha aqui a porta do quarto do mini vegano, pensa que é facinho? É isso aqui, ó, já fez a sua boa ação hoje, você já fez alguém sorrir, sabe? É assim, é recado o tempo inteiro. Eu faço a mesma coisa com a menina, a mesma coisa com a Martina. É isso aqui.
Então, assim, a geladeira é lotada de lembretes o tempo todo. Ah, mas assim, eles já entenderam, eles até ajudam outras pessoas. Sim, é verdade, olha aqui, ó. É verdade. Mas, vigiar nunca é demais. Reforçar nunca é demais. Então não tem essa de assim, a criança nasceu, eles são tão puros. Ai, as crianças de hoje são tão lindas e são tão puras. Elas não vão resistir a uma educação opressora, mentirosa, farsante, sabe? Com o apoio do governo, com o apoio do Estado, com o apoio do mercado, com o apoio da indústria, todo mundo balançando ali na boca dela, no nariz dela, todas as coisas gostosas que elas querem comer. Se elas não são conscientizadas de que isso é venenoso, elas vão comer e pronto. E aí quando chegar aos 18, 19, 20 anos, que é quando eles têm alguma condição de autonomia, já estão tudo perdidos, já está tudo viciado. Isso que não se matarem no caminho, né? Porque o menino de 12 anos se matou, eles nem admitiram que foi suicídio, né? O menino tava brincando de se enforcar, porque não querem admitir que são os negligentes de merda. E aí, imagine os que não noticiaram. Se eles não quiseram nem admitir o suicídio do menino que se enforcou e que tinha um histórico de estar passando por bullying no colégio já há muito tempo, imagine, e calcule quantos outros passam batidos, né? Que se suicidam, que desistem, que não tem força suficiente para levar para frente, porque a gente não tem mesmo, eu falo mesmo, eu caí doente ontem, sabe? Porque é muita bomba e a gente fica desgastado, a gente fica abatido, não tem outro jeito mesmo, a gente é abatido em pleno voo, junto com os animais, inclusive, junto com eles. Bom, a gente não vai desistir. Provavelmente eu vou voltar a esse assunto outras vezes, porque eu acho que ele é muito importante da gente reforçar o tempo todo. Não é muito romântica a vida da gente não, tá? O mundo não tá nada romântico, embora eu seja apoiadora das pessoas mais espiritualizadas, mais sensíveis, que falam em amor e paz e não sei o que lá, mas eu acho que a gente precisa botar um pouco mais de força nessas ações, porque no final das contas não dá pra gente confiar num halo de luz que bate soprando numa brisa morna no final da tarde, do pôr do sol, no campo de girassóis e trigo balançando por uma luz diáfana. Não, isso daí é muito romântico. Do mesmo jeito que eu também não acho que dê pra confiar nesse papo de fim de mundo. Ai, vem meteoro, desce Jesus, vem, baixa logo, fim do mundo. Isso não é romântico não, bem-vindos ao apocalipse, o apocalipse é agora. Não tem esse papo de chão rachando, se abrindo, raio caindo de um lado e meteoro caindo do outro, não. Apocalipse é egoísmo, é insensibilidade, é crueldade, é gente mentirosa, é gente usando uns os outros para justificar suas loucuras, suas maldades, suas crueldades. Isso que é apocalipse. Não precisa de nada pior que isso, não. Eu acho que esse papinho romântico de fim de mundo aí também não tá legal, sabe? Acho que a gente precisa ser um pouco mais ágil e fazer o papel da gente sem esse papo de as crianças vão salvar o nosso mundo, que isso aqui não é música do Roberto Carlos, não. Não vai vir aquele monte de criancinha lá, 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 lá. Não vai vir, não. Não tem esse papo, não. Nem meu filho vai engrossar esse time aí. Na verdade, a gente precisa ter pulso, firme para resistência e puxar de lado, dar apoio para as crianças, informar, buscar informação, jogar na rede, que é o que eles acessam, ser cuidadoso, ser habilidoso, e a paz sem voz não é paz, é medo. Tá bom, gente? Olha, super obrigada por acompanhar. Vamos continuar, vamos seguir. Eu tô tentando pintar, eu tô um bocado abatida ultimamente, assim, bem cansada mesmo, porque o negócio tá bem difícil, tá bem complicado, mas se a gente estiver junto, vai dar certo, tá bom? É acordar, cair, soprar, bater a poeira e levantar e tocar pra frente, porque o mundo tá acabando, mas não acabou ainda. E enquanto a gente estiver em pé, a gente tem que saber o lado que a gente escolheu pra lutar, tá bom? Beijo pra todo mundo. Tchau.